Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje temos uma atualização com a sempre brilhante Radhika Desai, professora da Universidade de Manitoba, autora, responsável e apresentadora do excelente canal no YouTube Radhika Desai Geopolitical Economist e responsável pelo site radhikadesai.com. Radhika, seja bem-vinda de volta. É maravilhoso estar de volta, São Pascal. Radhika, eu gostaria de ouvir um pouco a sua análise sobre essa atualização, já que você é uma das pessoas que costuma usar bem uma análise marxista e uma abordagem de economia geopolítica. Você mistura as duas e tudo mais. Os três conceitos ao mesmo tempo. Mas afinal, como você vê a situação agora? Estamos falando hoje, 18 de agosto, e, por exemplo, nos últimos dias recebemos notícias da Coreia do Sul de que há novos sinais surgindo, com o presidente dizendo que eles gostariam, de fato, de trabalhar em direção a um acordo de paz com o Norte. Bem, é claro que o conflito na Península Coreana entre as Coreias é, por assim dizer, o cessar-fogo mais longo do mundo. Quero dizer, a Guerra da Coreia terminou em 1953, não com um acordo de paz nem nada assim, mas apenas com um armistício. Isso significa que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda estão, de fato, em guerra. E, historicamente, houve na península um enorme desejo de unificação. Embora isso possa estar diminuindo à medida que novas gerações crescem, já acostumadas à divisão da Península Coreana. Mas esse desejo ainda existe. E governos coreanos progressistas sempre buscaram essa paz. Agora, o que é realmente interessante é que, mais recentemente, o governo norte-coreano declarou que a unificação não é mais um objetivo. That unification is no longer a goal. It was part of the Isso fazia parte da... Isso foi escrito na Constituição, e eles mudaram a Constituição, o que realmente mostra que a Coreia do Norte está muito determinada a não ser engolida, como a Alemanha Oriental acabou sendo engolida pela Alemanha Ocidental. Ela está determinada a manter seu sistema socialista. E sabe, outra notícia muito importante no Ocidente sobre a Coreia do Norte tem sido o quanto sua economia vem se saindo bem, certo? Realmente, da crise da Covid e tudo mais, a Coreia existiu duramente, a Coreia. E é claro, eles fecharam tudo comprometido, fisicamente, está tudo feito. E todo mundo achou, bem, esse é o fim da RPDC. Mas não foi isso que aconteceu. Então, estou só dando um pouco de contexto aqui. E essa é a situação. E eu diria mais uma coisa. É claro que nos últimos anos, a Coreia do Norte adquiriu a capacidade de, com seus mísseis, alcançar a costa oeste dos Estados Unidos. Então, isso também é uma peça importante do quebra-cabeça. Agora, nesse contexto, tivemos, após muita discussão, turbulência e confusão nos últimos 2 anos, a eleição de um governo progressista na Coreia do Sul. E o presidente Lee, há alguns dias, fez um apelo público por um acordo de paz com a Coreia do Norte. Então, esse é o contexto. Agora, nesse contexto, como você disse, o presidente Trump fez uma das suas coisas tipicamente trumpistas ao declarar de repente que iria reduzir o contingente de tropas no exercício militar anual. Isso ajuda? Esses exercícios são realizados todos os anos desde o fim da Guerra da Coreia. Então, o que está acontecendo? Como se explica isso? E como você e eu estávamos conversando antes de começar essa gravação, você disse que desistiu de tentar explicar o que Trump fez. E eu concordo totalmente com você. Essa busca por um método na loucura de Trump é inútil. Se há uma coisa, quer dizer, antes de tudo eu acho que Trump é louco, mas esse não é o fato mais importante que precisamos considerar. Quer dizer, não acho que ele seja muito estável mentalmente, mas a loucura dele é estrutural. A loucura dele vem da situação política em que ele se encontra. Que situação política é essa? E estou falando da situação interna, não da internacional.
Então, para se eleger, Trump prometeu o mundo aos trabalhadores americanos. Vou tornar a América grande de novo, vou trazer de volta os grandes empregos industriais, vou reduzir a inflação, o preço dos ovos vai cair. Tudo que ele poderia prometer, ele prometeu. Mas é claro, o objetivo daquela promessa era simplesmente se eleger. E por que ele queria se eleger? Para servir a classe capitalista americana, a classe capitalista corporativa americana, aos ricos dos Estados Unidos. E hoje em dia, isso acabou significando obedecer aos interesses de um número minúsculo de empresas de IA e de seus CEOs, que estão tornando o futuro da economia americana dependente de um projeto totalmente fantasioso. Criar uma inteligência artificial geral. Isso não vai acontecer. O mercado agora percebe isso e recuou. As ações das Sete Magníficas já não estão subindo. O que está subindo são as ações das fabricantes americanas de chips, porque as pessoas percebem que as Sete Magníficas talvez não consigam fazer o que estão tentando fazer. É muito incerto, é muito improvável. Mas é claro, na medida em que eles estão fazendo esses investimentos malucos, bilhões e trilhões em investimentos, os fabricantes de chips, cujos chips serão comprados para viabilizar esse investimento, vão se beneficiar. Então, as ações dos fabricantes de chips estão subindo. Essa é a situação. Agora, nesse contexto, Trump das eleições de meio de mandato. Seus números estão péssimos. Todo mundo está falando que ele vai perder o Congresso. Então, eu apostaria que esta é apenas mais uma tentativa de atrair o eleitorado, dizendo, sabe, estou salvando nosso dinheiro, não estou gastando nosso dinheiro com compromissos militares no exterior e assim por diante. Mas é claro, só mais alguns pontos finais e então eu paro. Mas uma coisa é que, nesse contexto, isso não é diferente do que Trump vem fazendo em relação à Europa. Em relação à Europa, Trump disse à OTAN: vocês não contribuem o suficiente. Tem que contribuir mais. Vocês não me ajudam no Irã. Tem que ajudar. Ele está fazendo a mesma coisa em relação à Coreia do Sul. Disse as mesmas duas coisas e depois justificou a redução de tropas. É só uma redução. E lembrem-se, depois de dizer tudo isso, Trump continua financiando o conflito na Ucrânia. Ele não exatamente, reduziu seu... Quer dizer, ele pode gastar menos dinheiro, mas o fato é que também precisa manter o complexo industrial militar satisfeito. Então, o complexo industrial militar está satisfeito porque o próprio Trump aumentou o orçamento militar. E os europeus estão aumentando seus gastos militares e parte disso será usada para comprar armas americanas, enfim. Então, nesse cenário, ele está basicamente tentando cavalgar dois cavalos: manter o povo satisfeito e manter os CEOs satisfeitos. Infelizmente, esses dois cavalos estão indo em direções diferentes, então ele está achando muito difícil conseguir fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Basicamente, é uma tentativa de lidar com a questão ou de atrair o eleitorado. A segunda coisa que eu quero dizer é que, em relação a Kim Jong-un, ele disse algumas coisas boas sobre Kim Jong-un nessa declaração mais recente. Ele disse, que ele não tem nos ameaçado e assim por diante. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. E você sabe que, quando ele esteve no cargo pela última vez, o grande teatro político foi uma tentativa de alcançar a paz na Coreia. E lembre-se, Trump tem essa coisa de querer ganhar o Prêmio Nobel da Paz e de querer ser o presidente da paz. Então, acho possível que isso seja um prelúdio para outra rodada de conversas com a Coreia do Norte. Mas suspeito que não, porque a Coreia do Norte reagiu inicialmente e da última vez reagiu de forma positiva. Eles estavam dispostos a fazer um acordo, mas, basicamente, o acordo foi por água abaixo, porque Trump não permitiu que seus assessores, sua equipe, fechassem o acordo, que é como isso normalmente é feito.
Ele achou que poderia simplesmente convencer Kim Jong-un na conversa. Mas Kim Jong-un não nasceu ontem, ele não é nenhum tolo. Não ia entregar seu país em troca de nada. Então, basicamente, não houve acordo e assim por diante. Agora, Kim Jong-un percebe que não vai ser algo muito promissor. Portanto, é improvável que dê em muita coisa, mas é isso aí. Sabe, o que eu me pergunto é se a iniciativa que o agora presidente Lee tomou para começar a falar de um acordo de paz partiu realmente dele? Ou se de novo foi inspirada talvez pelos Estados Unidos dizendo a ele, olha, faça isso. Pessoalmente, acho que provavelmente partiu dele, ou que foi uma iniciativa sul-coreana. Porque, nos últimos meses, vimos vários golpes nessa aliança entre Estados Unidos e Coreia do Sul. Foram os Estados Unidos que também desmontaram alguns sistemas Patriot ou THAAD, certo? Depois embalaram tudo e enviaram para seu teatro de operações no Irã, porque estão ficando sem armas. Os Estados Unidos também meio que provaram com o Irã que são incapazes de realmente defender um país. No entanto, você também tem razão ao apontar que o que Trump está fazendo agora, com essa conversa de redução de tropas e assim por diante, é o que eles fizeram na Europa. Basicamente, ameaçar reduções e, com isso, levar o outro lado a aumentar por conta própria, que é exatamente o que eles querem. Para mim, o ponto mais importante no caso da Coreia do Sul é que os Estados Unidos, em caso de guerra com o Norte, serão os comandantes supremos das forças combinadas. Então, um general americano de 4 estrelas comandará soldados sul-coreanos em caso de guerra. E esse acordo, ao que me parece, continua basicamente gravado em pedra. Não ouvi ninguém falar sobre isso, embora na Coreia do Sul exista uma discussão de que isso deveria mudar. Como você vê esse aspecto, essa integração das instituições militares? Sabe, ainda bem que você me lembrou, porque ontem mesmo eu estava fazendo outra analogia sobre o que está acontecendo agora na Península Coreana, com todos esses desdobramentos. E é uma analogia com o Acordo de Meca. Como você sabe, Turquia, Arábia Saudita e Paquistão aderiram a esse Acordo de Meca. Agora não sabemos muito sobre ele e não está claro. Exatamente. Eles não publicaram isso, disseram que não há nada por escrito. Então, obviamente, mais uma vez, é algo muito nebuloso. Sabe, é difícil definir exatamente, mas o fato de terem tomado essa iniciativa já é significativo. Então, em certo sentido, isso reflete uma percepção crescente por parte de países do mundo todo, que até agora dependiam do guarda-chuva militar e da proteção militar dos Estados Unidos, de que isso não é mais o que era. Não se pode confiar nisso. E claro, como os países do Golfo descobriram, e a Arábia Saudita é um deles, ser aliado dos Estados Unidos pode, na verdade, ser bastante perigoso. Então, seguindo essa mesma linha, acho que o apelo do presidente Lee para tentar resolver o conflito coreano pode ser algum tipo de movimento nessa direção. Uma tentativa de reduzir a dependência da Coreia do Sul em relação às Forças Armadas dos Estados Unidos, muito parecido com o que você está dizendo. E eu me pergunto como isso também vai repercutir no Japão. Não li nada sobre alguma reação japonesa a esses eventos e coisas do tipo. E como você sabe, o Japão certamente está comprometido com uma remilitarização significativa e coisas assim. Então acho que isso faz parte do que está acontecendo. Mais uma vez, não é como se eles soubessem exatamente com o que substituir a proteção militar dos Estados Unidos. Eles não sabem. Mas acho que o que eles percebem é que, quanto mais puderem fazer, por um lado, para se armar, e por outro, para reduzir as ameaças que enfrentam, e, claro, criar novas alianças, melhor será para eles. E acho que é provavelmente isso que estamos vendo. Sim, e sabe, há um argumento circulando por aí que diz, não acreditem nisso. Isso tudo é só mais uma cortina de fumaça. É só mais uma forma de o império camuflar seus tentáculos. Esse é o argumento de Brian Berlechik e de outros como ele. Mas no Irã também se diz algo assim.
Vejam, antes o Império estava integrado de forma bastante direta às suas estruturas de alianças. Isso já não é muito popular. Então o que o Império faz? Finge que está reduzindo tudo. Finge que está entregando o controle. Finge que agora os outros, como o acordo do Mekong, os sul-coreanos, os japoneses e também os europeus, precisam se armar mais por conta própria. Mas, estruturalmente, você ainda mantém todas as... Sabe, você continua com todas as ameaças nas mãos e ainda é o mestre das marionetes. Você só deixa os outros pagarem um pouco mais pelo que de qualquer forma vai fazer com eles depois, certo? E embora eu ache que isso tenha algum mérito, ou que certamente esteja na cabeça de algumas pessoas, eu me pergunto se essa integração se sustenta. Especialmente esse paralelo entre a Europa, o Oriente Médio, ou Ásia Ocidental, e o leste asiático. Porque para mim, a Ásia, tanto a oriental quanto a ocidental, parece estar integrada de uma forma diferente. Antes de tudo, Sarei, porque encontramos muito poucas dessas pessoas, se é que encontramos alguma, nos arquivos Epstein. O que encontramos no caso Epstein, como essa rede de, manipulação real, é tudo basicamente da Europa Ocidental, certo? O que você conclui disso? Eu nunca pensei muito sobre isso. Eu diria que sim, quer dizer, a Ásia tem uma integração diferente, mas eu diria que a grande diferença em relação à Ásia é, na verdade, a China. Então, o que temos é, quer dizer, economicamente a China é importantíssima. E muita gente já argumentou isso. Na verdade, há algum tempo eu tive Kees van der Pijl no meu programa e ele fez uma observação muito interessante. Ele disse que no que diz respeito às TICs, as tecnologias da informação e comunicação, a inteligência artificial e assim por diante, a Europa ficou muito para trás. Quer dizer, claro, há aquela empresa holandesa que produz chips, mas, fora isso, não há realmente muita coisa. É claro que isso não vale para a Ásia. E aliás, ele também usou isso para ressaltar a centralidade de Israel, porque grande parte dessa tecnologia e dessas empresas não apenas está profundamente envolvida com Israel, e Israel tem um certo complexo de tique e assim por diante. Mas vamos deixar isso de lado. Certo, voltando. Eu diria que, para mim, a China é a grande diferença. E antes, o Japão também era. Então, economicamente, essa é a região mais dinâmica. Nesse contexto, por um lado, parece que Japão, Coreia do Sul e Taiwan estão realmente fincando os pés, em relação à China, transformando aquela região em inimiga. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas três entidades, vamos chamá-las de Japão, Coreia do Sul e Taiwan, estão profundamente envolvidas economicamente com a China. Elas estão profundamente integradas a essa economia política regional da manufatura e assim por diante. Então, não sei aonde isso vai dar. Até que ponto elas conseguem sustentar, ao mesmo tempo, essa postura de hostilidade militar e de integração econômica. Principalmente quando a integração econômica com os Estados Unidos está, na verdade, diminuindo por causa do fracasso econômico dos Estados Unidos. Because of the economic failure of the United States. E eu diria que, para todos esses países, a China é um parceiro econômico mais importante do que os Estados Unidos. Além disso, a própria economia americana antes era o mercado mais importante e assim por diante. Mas isso vai diminuir porque, em geral, a economia dos Estados Unidos não está indo bem. O consumidor americano não é mais o que costumava ser. As pessoas apontam que todos esses números de crescimento dos Estados Unidos ainda parecem bastante bons. Mas é claro, eles são impulsionados pela forma como os Estados Unidos contabilizam a atividade financeira. Ela é considerada uma contribuição para o bem-estar econômico. Isso impulsiona o PIB. É contabilizado como parte do PIB, em vez de ser contabilizado como uma redução do PIB, como deveria ser, como um custo. E, em segundo lugar, há a má distribuição dos frutos do crescimento. Do crescimento que está ocorrendo, tudo vai para o topo.
Isso significa que o cidadão americano comum, o trabalhador americano comum, na verdade não está ganhando muito dinheiro. Há muitas evidências disso. Uma porcentagem muito grande, mais de 30%, não tem $500 na conta bancária para lidar com qualquer emergência. Cerca de 60% não tem $1.000 na conta para lidar com emergências. A maior parte dos gastos deles não é discricionária. Você tem que pagar o aluguel, tem que pagar as contas de serviços públicos, tem que pagar a hipoteca. Você tem que pagar mensalidades escolares ou o que for. Então, todas essas coisas estão consumindo o orçamento das famílias americanas. Não sobra muito para comprar um vestido novo ou uma TV nova e assim por diante. Então, diante de todo esse fracasso, essencialmente o fracasso econômico dos Estados Unidos, e agora, claro, esqueçam o que Trump está dizendo. Todos esses países conseguem ver o fracasso dos Estados Unidos no Irã, que se soma a uma longa sequência de fracassos. A retirada ignominiosa do Afeganistão, depois de quase 2 décadas de guerra. Então, qual é a utilidade do guarda-chuva militar dos Estados Unidos? Todos eles vão se perguntar isso. É nesse contexto que eu pensaria sobre o futuro desta região e de suas alianças militares. Podemos talvez continuar essa comparação. Digamos entre esses 3 modelos econômicos, Estados Unidos, Ásia Ocidental e Ásia Oriental. Porque me parece que muito do potencial que esses lugares têm está justamente na forma como são estruturados. E os Estados Unidos, neste momento, assim como a Europa, estão estruturados nesse modelo capitalista muito restritivo, no qual, mais uma vez, o crescimento dos negócios, impulsionado pelas famílias, pelos consumidores, já não é realmente possível, certo? Porque os consumidores já não têm potencial de crescimento. Eles estão tão limitados por essas medidas de austeridade e coisas do tipo que não dá para crescer por esse lado. Na Ásia Ocidental, temos esse modelo, especialmente nos estados do Golfo e assim por diante, em que há de novo algumas elites no poder que basicamente têm todo o dinheiro e toda a receita vinda dessas fontes. E aí temos até, sabe, uma população mais ou menos escravizada, certo? Importaram milhões de pessoas que trabalham por salários mínimos e coisas assim, mantidas em condições bastante ruins. Depois há uma espécie de classe média branca, importada da Europa e dos Estados Unidos, que ganha todo o dinheiro dos empregos de escritório. E no topo ficam os moradores locais, que têm todo esse dinheiro. Já no leste asiático, e eu incluiria China, Japão, Taiwan e Coreia do Sul, eu diria que temos economias em que os governos, de fato, vêm tentando colocar dinheiro no bolso das pessoas, especialmente no Japão. Sabe, essa flexibilização quantitativa que eles vêm fazendo acabou levando a uma quantidade considerável de dinheiro circulando na economia. Certo, grande parte disso foi para os Estados Unidos, porque os juros lá são muito mais altos e o iene caiu, claro. Mas, no geral, eu diria que há dinheiro que pode ser gasto no leste asiático. E o modelo de crescimento em todos esses estados tem sido bem. As classes baixa e média deveriam, de fato, ascender. Especialmente porque, como apontou um estudioso chinês no meu canal, o desenvolvimento da China significa o desenvolvimento das pessoas e uma maior capacidade econômica da população. Se você comparar essas coisas, como acha que isso vai afetar as capacidades geopolíticas deles? Sim. Até certo ponto, eu realmente acho que o leste asiático tem, estruturalmente, uma probabilidade um pouco menor de entrar nesse tipo de guerra total do que outras regiões. Com certeza. Então, antes de mais nada, deixe-me dizer que, em termos dessa comparação, em termos dos Estados Unidos, como eu já disse, há um grau enorme de desigualdade, uma distribuição desigual dos frutos do crescimento, desigualdade de renda e riqueza. E essa é a base material da situação praticamente de guerra civil que prevalece nos Estados Unidos. Desde que Trump foi eleito, as pessoas têm falado sobre isso. Eu me lembro de que começamos nosso grupo do Manifesto Internacional em torno da eleição de 2020. Foi a segunda vez que Trump foi eleito. Mas
Essa narrativa, sabe, vem do primeiro mandato dele. As pessoas mostraram como as linhas da Guerra Civil, as antigas linhas da Guerra Civil, ainda se mantêm na política dos Estados Unidos. Então, esse é o pano de fundo. E claro, hoje, na preparação para as eleições de meio de mandato, deixe-me dizer que já existe uma polarização política partidária muito profunda. Mas o que é realmente interessante é que na preparação para as eleições, estamos vendo agora uma enorme polarização dentro dos dois partidos. Então, vai ser um caminho muito turbulento, no sentido de que há essa disputa, particularmente no Partido Democrata, quando os socialistas democratas estão vencendo as primárias e outros não. Winning primaries and others are not, and the party establishment is coming down on them. E sabe, a cúpula do partido está pressionando essas pessoas. Há toda uma questão sobre Israel e qual será o destino do país. Também há, dentro do Partido Republicano, insatisfação com Trump e assim por diante. Então, tudo isso vai se manifestar. Além disso, haverá mais dois fatores. Um é que Trump vai mobilizar o ICE e outras agências militares para monitorar as eleições. E isso vai criar enormes problemas. E, por fim, se os resultados não forem do seu agrado, ele já preparou o terreno ideológico para colocar em dúvida se as eleições americanas são justas e livres. Então, não sabemos aonde tudo isso vai dar. E isso vai afetar o mundo inteiro, obviamente. Então é isso. Agora, com relação à Ásia Ocidental, como você vê, e à Ásia Oriental, eu diria que a maioria dos países dessa região também está, em certa medida, sujeita ao mesmo tipo de lógica. Quero dizer, o que estou ouvindo de amigos e lendo, aliás, sobre a economia japonesa, é que o consumidor japonês comum, os jovens no Japão, estão tendo cada vez mais dificuldade para, sabe, economizar o suficiente para comprar uma casa, formar uma família e assim por diante. E o consumidor japonês, ultimamente, é claro, também vem sofrendo com um iene extremamente desvalorizado e tudo mais. E acho que há uma situação parecida na Coreia também. Neste momento, sei menos sobre Taiwan, mas devo dizer que não é surpreendente que a pessoa que você citou, falando sobre manter altos padrões de vida, fosse da China. Sim, a China é a única economia em que a condição da pessoa comum está melhorando. E claro, a China também atingiu níveis muito altos de desigualdade durante algum tempo. Mas mais recentemente, na última década e meia, houve tentativas conscientes de enfrentar esse problema. Era disso que tratavam os projetos de redução da pobreza. Era disso que tratavam os projetos de combate à corrupção. Então, basicamente, a China, nesse sentido, é uma grande exceção. E agora, o que tudo isso nos diz? Tudo isso nos diz que, quase 50 anos após o início da era neoliberal, o que estamos vendo no mundo é uma enorme deflação da demanda, porque as pessoas comuns não estão ganhando dinheiro suficiente. E eu diria que o mundo precisa se livrar disso. E, no fim das contas, aliás, isso significa se livrar do jugo, porque o dólar é sempre divulgado como essa moeda maravilhosa, grandiosa, capaz de ser a moeda do mundo e de servir ao mundo como um meio para que os países possam negociar livremente entre si e assim por diante. Pode ser, embora isso tenha um valor duvidoso, mas isso também traz consigo uma economia política profundamente deflacionária, que gera desigualdade e não permite que o desenvolvimento aconteça. Por exemplo, o FMI e o Banco Mundial, que entram regularmente para fiscalizar o sistema, impõem políticas de ajuste estrutural, criadas para impedir que o desenvolvimento aconteça. Os detentores de títulos, se os países emitem títulos, os detentores de títulos vão disciplinar você toda vez que seu governo quiser gastar dinheiro com desenvolvimento, e assim por diante. Então temos que sair dessa economia política muito sombria do neoliberalismo sob a qual temos sofrido nos últimos 50 anos.
Can we bring in a case which I find like Podemos trazer um caso que eu considero assim trágico, porque tem tanto potencial, mas está sendo mantido para baixo, especialmente pelo Banco Mundial e pelo FMI, por meio desses empréstimos estruturados dessa forma. O Sri Lanka. O Sri Lanka vem sendo assim atacado não pelos neoconservadores, mas pelos neoliberais, nos últimos 50 anos, mais ou menos, desde a sua independência. Essa armadilha da dívida, que os Estados Unidos acusam a China de usar quando vai construir pontes e estradas na África e na Ásia Ocidental, isso é extremamente hipócrita. E eu acho que o Sri Lanka é, de fato, um dos países que sofrem bastante com isso, não é? Yes, absolutely. So, I mean, I think Sri Lanka is a very typical Sim, example of the fate absolutamente. of most Quer dizer, acho que o Sri Lanka é um exemplo regime, muito this dollar típico system and the do neoliberalism destino da maioria dos países sob esse regime, esse sistema do dólar e o neoliberalismo que parece, de certa forma, emanar dele. O que quero dizer com isso? Essencialmente, o sistema do dólar funciona da seguinte maneira: ele se baseia em desequilíbrio, certo? O maior desequilíbrio, o desequilíbrio fundamental, são os déficits dos Estados Unidos. Porque ao manter déficits, os Estados Unidos fornecem liquidez ao mundo. Se os Estados Unidos lhe devem dinheiro, eles lhe dão uma promessa de pagamento, que é essencialmente $1. E então eles criam esse dólar para, digamos, pagar você. É isso que circula pelo mundo como dinheiro. E para acompanhar isso, claro, Robert Triffin apontou décadas atrás que há um problema fundamental nessa forma de fornecer liquidez ao mundo. Porque, sabe, os Estados Unidos queriam transformar o dólar na moeda do mundo, seguindo o modelo da libra esterlina. Antes disso, a libra esterlina era a moeda do mundo. Então eles disseram: o papel da libra esterlina agora está diminuindo. E ele acabou sendo encerrado. Então vamos substituir a libra esterlina pelo dólar. Até aí, tudo bem. Mas a libra esterlina fornecia liquidez ao mundo. O sistema da libra esterlina fornecia liquidez ao mundo de uma forma muito diferente. A Grã-Bretanha era um império. A Grã-Bretanha tinha um império e conseguia extrair excedentes de suas colônias sem povoamento europeu. Colônias como, é claro, a Índia Britânica, que era a maior colônia, mas também outras colônias na Ásia, na África e, em particular, no Caribe. Essas colônias geravam enormes excedentes que a Grã-Bretanha então reciclava como exportações de capital. As capital exports to the rest of the world. It's very interesting. There is a huge racial aspect which most people don't appreciate, because the surpluses were extracted from the non-settler colonies, but they went to, as capital exports, they went to continental Europe, United States. As colônias de povoamento dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, como Canadá, Austrália, África do Sul e por aí vai. E não é surpreendente que o período do padrão libra esterlina, aproximadamente de 1870 a 1914, tenha sido o período de industrialização vertiginosa de todas essas partes do mundo, todos esses países e regiões. Mas os Estados Unidos não têm colônias, não podem exportar capital. Na verdade, sim, vem fazendo isso. E Triffin disse: olhem, quanto maiores os seus déficits, maior a pressão de queda sobre o dólar. Então, para compensar isso, os Estados Unidos basicamente se envolveram numa série de tentativas de expandir a atividade financeira denominada em dólares, o que no nosso tempo passou a significar a inflação regular de enormes bolhas de ativos. Certo, eu só queria deixar isso registrado. Agora vamos olhar para um país como o Sri Lanka. Então, o que acontece com isso dentro do sistema do dólar? Em tempos normais e favoráveis, o que acontece é que países como o Sri Lanka, especialmente neste século, receberam ofertas de dinheiro fácil. Os Estados Unidos vêm seguindo uma política de dinheiro barato, sabe? Uma política de juros baixos ou de juros zero. É isso que tem seguido. Então, isso gera uma enorme quantidade de dinheiro que os bancos americanos, os bancos privados, estão dispostos a oferecer a países do terceiro mundo, muitas vezes a taxas de juros muito altas. Mas ainda assim, pelo menos o crédito está disponível.
Então, esses países também podem manter desequilíbrios. Lembrem-se, eu estava falando do desequilíbrio fundamental. Eles também podem ter desequilíbrios. Podem manter déficits comerciais e, ainda assim, conseguir dinheiro para cobrir esses déficits comerciais. É claro que, no fim das contas, essa é uma situação insustentável. Se você tem um déficit comercial, na verdade, deveria fazer algo que permita à sua economia produzir bens que o resto do mundo queira comprar, para que você tenha dinheiro suficiente para importar os bens de que precisa do resto do mundo. É algo muito simples. Mas é claro, nada disso é incentivado. O dinheiro é emprestado com base em premissas completamente fantasiosas. Então, é claro, inevitavelmente acontece uma crise financeira. Aí entram o FMI e o Banco Mundial. Eles agem como oficiais de justiça dos bancos privados. Há algo na relação de crédito que a maioria das pessoas entende. Não é uma relação de mercado. É uma relação social e política. Você não tem obrigação de dar crédito a qualquer pessoa, e não dá crédito para quem aparece. Você escolhe conceder crédito a uma pessoa e não a outra. E quando esse crédito fracassa, como às vezes acontece, a responsabilidade é tanto do credor quanto do devedor. Então, desculpe, essa responsabilidade do credor é completamente apagada. Desculpe, você queria dizer alguma coisa. Agora, eu só queria dizer que é aí que entra a piada do capitalismo, certo? Os bancos dizem, vocês são de alto risco, portanto vamos exigir um retorno de 5 ou 10%. E quando eles quebram, vem com, não, precisamos de um resgate, porque senão não dá. Quer dizer, precisamos receber de volta, certo? Aí o governo intervém, e não temos outra escolha. Mas se há uma população inteira, em algum lugar, morrendo debaixo de uma ponte nos Estados Unidos, aí por que deveríamos dar algo a eles? Quer dizer, são preguiçosos e viciados em drogas. De jeito nenhum. Mas, se os bancos assumiram um risco e depois batem de frente com esse muro, risco pelo qual eles, na verdade, exigem pagamento antecipado, então eles recebem o dinheiro. Desculpa, mas é um pouco o oposto. Não, você tem toda a razão. E você me faz lembrar, sabe, do meu querido amigo Oscar Ugarte, um economista peruano maravilhoso que viveu muito tempo no México. Ele faleceu recentemente, mas estávamos trabalhando juntos em algum projeto e ele me lembrou, ou melhor, me informou, que a expressão grande demais para quebrar foi usada pela primeira vez no início dos anos 80, no contexto da quebra de muitos bancos americanos, quando ocorreu a grande crise da dívida do terceiro mundo. E essa frase passou então a circular para justificar o resgate de muitos desses bancos. O maior deles se chamava Continental Illinois, de que eu, na verdade, ainda me lembro. Mas, enfim, o que eu não sabia é que essa expressão, grande demais para quebrar, foi usada no caso do Continental Illinois para resgatá-lo. Mas você tem toda a razão. E o resgate dos grandes bancos prejudica dois grupos de pessoas. Um deles, é claro, a classe trabalhadora americana, ou a classe trabalhadora dos Estados Unidos, como eu prefiro dizer, que no contexto de 2008 foi quem perdeu casas, empregos e assim por diante. Eles não foram resgatados, mas os bancos bancaram a crise em primeiro lugar. E claro, no que diz respeito à crise da dívida do terceiro mundo, o resgate significa evidentemente que essas instituições são socorridas, mas não os países pobres que se meteram em dificuldades, que tomaram dinheiro emprestado em circunstâncias diferentes e assim por diante, e nos quais a responsabilidade dos credores não é considerada de forma alguma. Então, voltando ao ponto, quando há uma crise, não existe responsabilidade dos credores. Os empréstimos são renegociados para serem pagos num prazo mais longo, de maneiras que fazem esses países acabarem pagando muito mais do que tomaram emprestado, muitas vezes mais do que tomaram emprestado. Então essa é outra coisa que acontece. Outra coisa que acontece é que, é claro, sob os termos do FMI, do Banco Mundial e também em tempos normais,
quando estão tomando empréstimos, seja do FMI, do Banco Mundial ou dos mercados de títulos, um ou outro vai, essencialmente, fiscalizar a situação de tal forma que a raiz fundamental do desequilíbrio se mantenha firme, ou seja, a incapacidade daquela economia de produzir bens suficientes de forma competitiva para cobrir suas necessidades de importação. Imagine que você precise importar $100 em bens todos os anos. Você precisa de uma economia capaz de produzir $100 em exportações. Não é ciência de foguetes. Mas, para ter essa capacidade, os governos precisam fazer investimentos públicos, diretamente em certos setores da indústria, ou na educação, na infraestrutura, ou no que for necessário. E todos esses investimentos são essencialmente impedidos pelo FMI, pelo Banco Mundial e, aliás, pelos mercados de títulos. Então, esse é o tipo de armadilha em que países pequenos, como Sri Lanka, são colocados. E, claro, eles acabam se endividando. Então, entram nessa esteira de exportar o que conseguem produzir, que normalmente são bens de baixo valor. Para isso, precisam trabalhar muito para ganhar quantias mínimas de dinheiro. Porque outro efeito, aliás, do sistema do dólar é a subvalorização sistemática de todas as outras moedas, exceto o dólar. Então, todos os demais precisam trabalhar 2 vezes mais para ganhar dólares, porque sua moeda é desvalorizada, certo? Então, todos esses são efeitos do sistema do dólar. E a desvalorização de uma grande parte da força de trabalho estrangeira. Quero dizer, o fato de que você pode produzir em Bangladesh coisas por menos de $1, ou contratar pessoas por menos de $2, quero dizer, significativamente menos de $2 por hora, é absolutamente ultrajante. E isso é possível por causa de todo esse desequilíbrio, que então alimenta toda a economia de mercado, da forma como ela funciona. E o curioso agora, e talvez possamos mudar um pouco para esse ponto, é que isso durante muito tempo funcionou em favor do sistema do dólar e do Império dos Estados Unidos. Mas de repente, acho que a China é o primeiro país que virou esse jogo, porque agora consegue gerar sobrecapacidade. Pela primeira vez, o Ocidente reclama das exportações baratas de um desses países, que na verdade sofreu com esse desequilíbrio, mas agora virou o jogo ao conseguir, de fato, repatriar os ganhos do Ocidente. Sabe, de novo, esse é um tema enorme. Porque, antes de mais nada, acho que o que a China fez foi conduzir sua economia, sabe? Diferente do Sri Lanka, o governo chinês intervém amplamente na economia e planejar sua economia, inclusive dando atenção bastante discricionária a alguns setores em vez de outros, para garantir que haja uma vasta base manufatureira, mas também que a China esteja constantemente subindo na escala tecnológica, passo a passo, pouco a pouco. E assim, hoje, a China se tornou não apenas uma enorme produtora de bens manufaturados de baixa tecnologia, mas também uma enorme produtora de bens manufaturados de alta tecnologia. Tanto que existe uma organização chamada Iniciativa Australiana de Política Estratégica, ou ASP para abreviar. E eles têm esse rastreador de tecnologias críticas. Eu não olho isso há bastante tempo, talvez alguns meses, mas ele muda praticamente a cada poucos meses. Quando começou, lá no início dos anos 2000, eles acompanhavam umas 50 e poucas tecnologias. Os Estados Unidos lideravam na maioria delas, exceto em talvez 3 ou 4, nas quais a China liderava. Agora a situação se inverteu completamente. Eles acompanham quase 65 tecnologias, e a China lidera em algo como 58 delas. Os Estados Unidos lideram nas demais. Então dá para imaginar a reviravolta completa que a China conseguiu alcançar. Agora vamos voltar ao choque chinês, à sobrecapacidade e a tudo isso. Como você vê, toda a relação entre China e Estados Unidos merece ser analisada. Quando os Estados Unidos se abriram para a China, isso serviu para aprofundar a divisão que já tinha sido criada pela infeliz ruptura sino-soviética. Sabe, os soviéticos e os chineses já estavam
estavam meio que brigando, e a ideia era colocar uma cunha entre eles, aprofundar essa divisão. A China tinha opções muito limitadas naquela época. Era, sabe, ainda uma economia revolucionária em industrialização, relativamente jovem. Eles tinham uma população muito, muito grande. Precisavam fazer alguma coisa para lidar com esses problemas. Um amigo meu, Mick Dunford, com quem eu faço programas com bastante frequência, é realmente ótimo e entende a economia chinesa de uma forma muito complexa. E ele argumenta, e acho que outras pessoas concordam, que a reforma e a abertura foi adotada, pelo menos em parte, para lidar com a situação do emprego interno, porque a China tinha uma população enorme e empregos insuficientes. Então a China aceitou a reforma e a abertura e os Estados Unidos ofereceram essa oportunidade porque supunham que a China continuaria sendo essencialmente uma espécie de produtora de bens de baixo valor para a economia americana, uma espécie de posto avançado que produziria, sabe, o equivalente colonial de bananas e cocos para a economia americana, bananas e algodão para a economia americana. Bem, não, enorme fábrica exploradora. Isso, exatamente. É uma boa maneira de colocar. Então seria uma enorme fábrica exploradora. Mas, é claro, a China começou dessa forma. E nos anos 80 e até nos anos 90, sabe, as pessoas zombavam de qualquer coisa feita na China, camisetas, sapatos, brinquedos, ou seja lá o que fosse. Mas no novo século veio o primeiro choque chinês. Ou seja, em parte como resultado do investimento direto estrangeiro dos Estados Unidos, mas principalmente como resultado da terceirização americana. Coisas muito diferentes. Investimento estrangeiro direto e terceirização são coisas muito diferentes. Mas, enfim, grande parte da manufatura de baixos salários foi para a China. Tudo bem, só que com a virada do século, as coisas começaram a mudar. E é por isso que falamos do choque da China, o choque da China 2.0. Esse é o novo choque, em que a China agora é competitiva em produtos de alta tecnologia. E é aí que a situação fica mais sensível, Dero, por vários motivos. Primeiro, é claro, isso está atingindo justamente aquela manufatura na qual as empresas americanas achavam que tinham vantagem. Alguém me chamou a atenção para isso. Warwick Powell, mais uma vez, outra pessoa que aparece com bastante frequência no meu programa, fez uma observação muito interessante numa das nossas conversas. Ele diz que o momento em que os Estados Unidos pararam de falar sobre mudança climática, e isso não aconteceu sob Trump, já tinha acontecido sob Biden, foi o momento em que as empresas chinesas se tornaram mais competitivas na produção de tecnologias verdes do que as empresas americanas. Então dá para ver o que está acontecendo aqui, certo? Isso agora está acontecendo em todos os setores. E, portanto, o choque chinês 2.0 ameaça as grandes empresas dos Estados Unidos. Também ameaça o sistema político e social americano, porque, com essas tecnologias, com a China se tornando mais competitiva, o que está acontecendo com países como os Estados Unidos e, aliás, a Europa, é que você vê que, ao longo do período do neoliberalismo, as pessoas comuns deixaram de ser importantes. Mas, politicamente, é crucial manter os votos das pessoas da classe profissional gerencial, manter os votos e o apoio das classes profissional gerenciais. E elas são desproporcionalmente numerosas nesses países, porque, do total da população trabalhadora, o trabalhador comum de chão de fábrica encolheu em relação a esses trabalhadores de escritório e com credenciais que cresceram proporcionalmente. Então, elas têm sido muito importantes. E acho que são essas pessoas que agora serão atingidas pelo choque da China 2.0. Portanto, além dos lucros das grandes corporações, os empregos dessas pessoas também serão atingidos. E é aí que o prejuízo vai aparecer, a menos que esses governos façam alguma coisa. E eles não vão fazer, enquanto não se livrarem
da camisa de força neoliberal. Mas essa é a situação. E sobre a sobrecapacidade, sim, acho que no fim das contas, cheguei à conclusão de que ela é, claro, um porrete usado para bater na China, porque a China tem tanto sucesso nas exportações. Mas, é claro, o Ocidente adoraria substituir a China. E, nesse caso, não falaria em sobrecapacidade. A verdadeira questão é que o Portugal no primeiro preço da demanda. We have engaged in demand in constriction of demand. Because if you don't put money in if you have Porque se você não coloca dinheiro no... Se você tem um sistema econômico que não coloca dinheiro nos bolsos das pessoas comuns que certamente vão gastá-lo, e em vez disso continua colocando cada vez mais dinheiro nos bolsos de pessoas extremamente ricas que não necessariamente vão gastá-lo nem investi-lo, você tem uma destruição massiva da demanda. E também tem, é claro, a financeirização. Tem também obscenidades como Jeff Bezos e aquele outro cara, quem quer que ele fosse, que simplesmente fez uma viagem ao espaço, sabe, porque estava afim. Esse tipo de jeito de gastar dinheiro. Então, a sobrecapacidade é, sabe, temos cada vez mais produtores produzindo para um mercado mundial cada vez menor. Escute, Sabe, quando discutimos o império e tudo mais, esse ocidente coletivo e assim por diante, ou como você quiser chamar, o ocidente único, como eu me refiro a ele agora, o que existe é uma hipocrisia embutida no sistema. E eu defendi esse argumento recentemente. A hipocrisia está justamente nessa membrana do nós contra eles. Quando nós fazemos, tudo bem. Quando o outro faz, é horrível. Então é aí que você descobre qual é a linha padrão. Mas esse termo, capacidade excessiva, é tão irônico para mim, porque mais uma vez foi o Ocidente que disse a todo mundo para liberalizar e adotar o livre mercado. Livre mercado, livre mercado. Isso agora diz a China. Vocês precisam fazer uma intervenção estatal para impedir que o livre mercado de vocês interaja de fato com o livre mercado de lá. Porque como vocês ousam, tem um mercado mais livre do que o nosso. Sim, exatamente. Então, sabe, tem isso também. Sim, exatamente. Acho que estamos saindo de um período de aproximadamente 200 anos em que o Ocidente foi basicamente dominante por um breve intervalo. Isso coincide com o início da Revolução Industrial, então, digamos, os séculos 19 e 20, talvez um pouco mais, talvez um período de 200, 250 anos, durante o qual o Ocidente se tornou dominante. Mas antes disso, a Ásia sempre foi dominante. A Ásia era o lugar onde se encontravam os melhores, os mais refinados fabricantes e tudo mais. O Ocidente sempre tentava encontrar as rotas para a Ásia. Foi assim que a América foi descoberta, porque Colombo partiu tentando encontrar uma rota diferente para a Ásia, já que os otomanos bloqueavam a rota terrestre para a Ásia e assim por diante. Blocking the land route to Asia, etc. So, and I think that Então, sabe, quero dizer, e eu acho que nesse período relativamente curto, porque no curso da história humana é um período relativamente curto, algumas ideias se enraizaram tão profundamente. Por muito tempo, as pessoas no Ocidente tiveram dificuldade de acreditar que a China, um país não ocidental, pudesse ser tão boa quanto elas, ou melhor, na produção de ciência, tecnologia e assim por diante. Mas a China demonstrou isso. Mas eu faria uma separação muito clara entre a China, as elites ocidentais, que provavelmente ainda não compreendem essa realidade, e as pessoas comuns no Ocidente. Uma das coisas que notei é que, especialmente depois de Gaza, existe agora uma profunda repulsa ao racismo e à desigualdade racial, de modo mais geral, eu diria, em nível popular, até mesmo nos países ocidentais. At the popular level, I would say, even in Western countries, Sabe, eu acho que chegou a hora de reaprendermos a nossa história de uma forma completamente diferente, porque as histórias que costumamos aprender são as histórias do que criou a dominação ocidental. Nós sabemos mais sobre o Ocidente do que sobre as Américas, a África, a Ásia Ocidental, a Ásia do Sul, a Ásia Oriental, ou seja lá o que for. E acho que tudo isso está mudando agora. Acho que as pessoas estão ficando mais curiosas sobre isso. Essa é a minha impressão. Porque uma das coisas que as pessoas não percebem é que se dá como certo, que sempre é possível
inflamar um fervor racista contra imigrantes e assim por diante. E é nisso que a direita tem se apoiado. Mas isso já não está funcionando tão bem. A direita também não está indo bem. The right wing also is not doing well. You know, the Trump effect, for example. Sabe, o efeito Trump, por exemplo, é que a proximidade com Trump está criando dificuldades para políticos de direita em outros países. No Canadá, o líder da direita, que praticamente tinha a vitória garantida na eleição de 2024, no início de 2025 perdeu a eleição porque tinha se apresentado como próximo de Trump. Mas, quando Trump assumiu o cargo e começou a dizer coisas depreciativas sobre o Canadá e o primeiro-ministro canadense e assim por diante, Pierre Poilievre perdeu a eleição. Então existe isso. E também acho que, mesmo na direita, na Grã-Bretanha, temos um espetáculo muito interessante de, sabe, apesar de toda a retórica anti-imigração e tudo mais, uma mulher negra ser a líder do Partido Conservador. Então, as coisas estão mudando de maneiras muito, muito complexas. Things are changing in very, very complex ways. Podemos, só pelos últimos minutos, falar um pouco sobre essa divisão que está começando a surgir na direita, especialmente nos Estados Unidos. Há algumas semanas, Tucker Carlson publicou uma foto dele com Marjorie Taylor Greene, Joe Kent e Thomas Massie, certo? Eles dizendo, tipo, que isso é o começo de um movimento. E agora se fala que talvez eles criem um partido. Quer dizer, seja lá o que for, é uma espécie de divisão do MAGA, dentro do MAGA, que diz, não, Trump nos traiu, ele está dando continuidade a essas guerras sem fim. E essa parte da direita, na verdade, você sabe, eu sou de esquerda como você, mas essa é uma parte da direita que, na minha opinião, tem uma análise diferente sobre de onde vem o problema. Eles são contra a imigração, contra os estrangeiros. Mas também estão dizendo algo como, não devemos bombardear as casas desses estrangeiros. Não devemos bombardear esses países. Não devemos fazer com que eles vão para o inferno, porque aí essas pessoas vêm para cá. Então, na verdade, essa não é uma análise ruim. Eles também são anti-imperialistas, no sentido de que gostariam que o império parasse de extrair todos esses recursos e de matar todas essas pessoas, para interromper os fluxos de pessoas. E acho que isso é algo com que setores da esquerda podem de fato trabalhar. Mas como você avalia isso? Sim. Então, essa é essencialmente a base MAGA. Eles estão essencialmente tentando tirar proveito da decepção que agora predomina na base MAGA, porque, como eu disse, Trump foi eleito prometendo o mundo aos trabalhadores americanos e não entregou nada. Os Estados Unidos não se beneficiaram de nenhuma retomada da indústria manufatureira. Não houve expansão dos empregos na manufatura, a inflação continua desenfreada e as guerras continuam. E, claro, todas essas coisas acontecem porque existe uma regra não escrita da política americana, do regime americano. Vou usar essa palavra num sentido bem clínico. Não estou usando como um termo pejorativo, mas a palavra tem um significado. Ela quer dizer um sistema de governo estabelecido, que é maior do que qualquer governo específico. Então não importa se os republicanos estão no poder ou se os democratas estão no poder. O regime americano é essencialmente voltado a servir. É, no fundo, um sistema em que se mantém a aparência de democracia. Os partidos vencem eleições, mas depois que vencem, fazem a mesma coisa. Defendem os interesses de uma pequena elite corporativa. É isso que continua acontecendo, só que essa elite corporativa agora ficou menor. As corporações são maiores. O número de integrantes da elite do establishment é menor, em comparação com o restante da população, e assim por diante. Então, o que está acontecendo é que as pessoas comuns estão decepcionadas. E aí Tucker Carlson ou Marjorie Taylor Greene dizem, vocês nos traíram. E é disso que eles estão tirando proveito. Agora eu sei, não gosto de introduzir um tema tão grande, mas essas pessoas são chamadas de populistas. Só que o termo populista não se aplica realmente a elas.
O termo populista surgiu lá nos anos 60 e 70 para descrever um certo tipo de formação política de esquerda que apelava não apenas à classe trabalhadora, mas ao povo, incluindo pequenos empresários e assim por diante. Mas é isso, o populismo sempre se inclinou à esquerda. Então, chamar todos esses populistas de direita de populistas é uma espécie de jogo de palavras. É uma forma de não chamá-los pelo que eles realmente são, fascistas. Agora você pode pensar, Radica, você está usando uma palavra forte. Mas o que é o fascismo? É uma forma de política de direita adaptada às necessidades da política de massas, em que é preciso conquistar certos setores da classe trabalhadora. Você não tem a maioria da classe trabalhadora, mas precisa conquistar uma determinada parcela dela. Caso contrário, a política de direita não consegue vencer eleições. E claro, há outros elementos nisso, mas de todo modo isso faz parte. Então acho que, no fim das contas, essa posição, a posição Tucker Carlson, de que vamos ter uma economia de livre mercado, mas também vamos criar empregos na indústria e parar de lutar guerras, se eles querem todas essas coisas, vão ter que se mover da esquerda para a direita. E, se abrirem mão do desejo por essas coisas, vão acabar servindo às classes dominantes de qualquer forma, assim como Trump está fazendo. Então estamos presos numa situação sem saída, ou como eles chamam isso. De todo modo, parece que a oligarquia ainda tem a posição mais forte dentro do império, certo? As forças estruturais mais fortes continuam puxando nessa direção. Eu me pergunto sobre isso. Quer dizer, claro, eles estão no controle neste momento, mas também estão perdendo o controle numa velocidade enorme. Eles não estão. Entende o que eu quero dizer? Às vezes, também acho que presumimos que as classes dominantes têm tudo sob controle, sabe? Que elas sabem o que querem e sabem como conseguir isso. Não acho mais que isso seja verdade. Nem tenho certeza de que elas saibam o que querem. Outro dia, eu estava conversando com alguém e me lembrei disso. Eu disse, sabe, se você olhar para a classe dominante americana hoje, que é como a classe Epstein, como você mencionou, o que essa classe realmente quer em relação à China? Acho que ela não sabe. Eu realmente não acho que ela saiba. Então, por um lado, eles querem uma guerra com a China. Eles querem transformar a China no inimigo supremo, e assim por diante. E empregam toda essa gente para escrever relatórios sobre a ameaça chinesa e coisas do tipo. E fazem com que funcionários do Pentágono elaborem planos detalhados sobre como vamos atacar a China e coisas do tipo. Mas quando Trump vai à China, o que ele leva com ele? Ele leva 2 dúzias de CEOs das maiores empresas dos Estados Unidos. Todos eles têm investimentos na China. Todos eles estão atolados até o pescoço na China. Todos querem alguma coisa da China. Então eu acho que, sabe, no Ocidente em geral, o que estamos vendo é uma situação em que forças diferentes puxam em direções diferentes. Imagine que o navio do Estado, ou melhor, o navio do Estado, na verdade é uma lata velha. Or shall we say the ship of state is actually a jalopy, and this jalopy has, E essa geringonça tem, sabe, as rodas meio que indo em direções diferentes. O motor não está funcionando muito bem. Ele só funciona aos trancos e barrancos, e assim por diante. Ou imagine uma criatura. Imagine uma criatura com muitos cérebros, não apenas um cérebro central, mas muitos cérebros, cada um fazendo alguma coisa e sem se coordenar com os outros. E isso também se manifesta, voltando ao ponto que eu fiz no começo da nossa conversa, acho que essas eleições de meio de mandato serão muito interessantes de acompanhar, pelo que elas dizem sobre o estado da política dos Estados Unidos. E, em certa medida, também haverá reflexos em outros países europeus. Quero dizer, estou aqui em Londres e estamos vendo um governo que realmente é como uma galinha sem cabeça. Ele não sabe o que fazer, sabe, suas opções são muito limitadas. Então, é isso. Esse é outro assunto sobre o qual poderíamos conversar, mas vamos ter que deixar para outro episódio. Outra coisa sobre a qual eu quero falar com você em algum momento, porque nem chegamos a tocar no assunto, é o institucionalismo.
Sabe, até que ponto o fato de o Ocidente estar enraizado nas instituições que ele criou, nas pequenas e nas grandes, determina o rumo do barco. Porque acho que isso é bastante considerável. Mas acabamos de completar exatamente 1 hora, então precisamos encerrar. Radhika, para quem quiser encontrar você, acho que antes de mais nada, deve ir ao seu site, onde está toda a sua produção escrita, radhikadesai.com. E também, sem dúvida, encontrar você no seu canal do YouTube, que é fantástico. Você recebe convidados brilhantes. Radhika Desai, economista geopolítica. O link também estará abaixo. Há outros lugares onde as pessoas deveriam procurar você? É isso. Quer dizer, eu tenho um Patreon e também um Substack, mas vocês vão encontrar links para tudo isso nessas 2 páginas. Então, sim, deem uma olhada no meu trabalho. Espero que gostem do que tenho a dizer nesses espaços. É isso. Obrigado. Eu sempre gosto do que você tem a dizer. Então, vamos conversar de novo em breve. Radhika Desai, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado por me receber, Pascal. É ótimo participar do programa.